É nosso convidado, o economista e professor universitário Pedro Brinca. Professores, boa tarde, obrigada por aceitar este nosso convite. As famílias vão pagar ainda mais pela prestação da casa e Christine Lagarde dá a entender que estes aumentos não devem ficar por aqui. Não, Christine Lagarde de facto diz isso, mas também diz muito mais, não é? Ela começa por dizer que de facto reconhece que a subida dos preços na zona euro não se deve apenas à questão da recuperação da economia pós-pandemia, tem a ver com energia, tem a ver com os preços dos bens alimentares, tem a ver com disrupções nas cadeias de abastecimento e constrangimentos pelo lado da capacidade de produção, mas, volto a dizê-lo, acabou precisamente pelo que eu comecei no princípio, que foi, também existe aqui um papel forte da recuperação da economia pós-pandemia, cuja procura de famílias, empresas e governos por bens e serviços não está a conseguir ser acompanhada por uma capacidade das economias de produzir esses bens e serviços, e a inflação é a resposta a esse desequilíbrio. E aí sim, o Banco Central Europeu pode ter um papel. O Banco Central Europeu, subindo as taxas de juros, não vai trazer mais gás natural da Rússia. O Banco Central Europeu, ao subir as taxas de juros, não vai tornar o fluxo e o comércio internacional mais fácil, não é? Não vai eliminar as disrupções que existem nas cadeias de abastecimento, nos constrangimentos pelo lado da oferta, mas consegue temperar este efeito da procura. E é para isso, e foi isso que Christine Lagarde disse que iria fazer e que está determinada a fazer, até que, de facto, a inflação acalme. É bom lembrar que... Ou seja, o que o BCE, professor, quer é que as pessoas não comprem bens, não façam compras, não consumam. Retraiam esse consumo. Famílias, governos e empresas. É bom lembrar que, de facto, existem estudos, e o próprio staff do Banco Central Europeu produziu um estudo desses há pouco tempo, que mostra que se até 2021, fim de 2021, princípio de 2022, a força dominante na produção de inflação na Europa era precisamente questões pelo lado da oferta, as tais disrupções das cadeias de abastecimento, subida de preços de energia, etc. Desde janeiro, com a abertura da economia, que por acaso também coincidiu com uma subida mais acentuada dos preços de energia por via do conflito na Ucrânia, mas que desde janeiro este papel deste sobreaquecimento da economia tem tido uma importância crescente, ao ponto de chegarmos a junho e neste momento ser tão importante este sobreaquecimento da economia quanto as disrupções da cadeia de abastecimento. Agora, o que é notável e é talvez singular e quase que único na história moderna é que de facto temos ao mesmo tempo um sobreaquecimento da economia e uma crise social. E uma crise social porque esta crise tem tido um efeito redistributivo muito grande. Esta crise, lá está, o problema não está tanto na média, as economias europeias até em 2022 vão crescer bastante. Portugal, mesmo em 2023, que se prevê que vai abrandar de forma significativa, ainda assim prevê-se que vai crescer acima dos restantes países da União Europeia ou da zona euro. O grande problema está que temos aqui um problema social, uma crise social, porque a crise tem sido bastante desigual. As pessoas, por exemplo, os trabalhadores, em 2022 tiveram um aumento salarial que no primeiro semestre terá sido cerca de 3 e tal % em termos nominais, mas a inflação mais do que compensou esse efeito, ao ponto de que as pessoas que vivem apenas do seu trabalho terem tido um rendimento médio a encolher em termos reais, em termos de poder aquisitivo, de perto de 5%, o que é um número enormíssimo. Por isso, em termos de política económica, aquilo que há a fazer é, de facto, temperar este ímpeto das economias para meter menos pressão sobre os preços, na medida que a inflação for explicada por sobreaquecimento, mas, ao mesmo tempo, acautelar a questão social. Há empresas em dificuldades, há famílias em grandes dificuldades, é preciso monitorizar isso e ter soluções específicas, condicionais em ajudar, e cirúrgicas, em ajudar quem, de facto, precisa. Porque se assim não for, e as medidas forem demasiado abrangentes e demasiado indiscriminadas, como algumas já foram, estamos a contribuir, estamos a trabalhar contra o Banco Central Europeu e, eventualmente, se isto for feito pela generalidade dos países da Europa, como em alguns casos está a ser, contribuir para que subidas mais acentuadas das taxas de juros no futuro sejam inevitáveis. Professores, muito rapidamente, uma última questão. Se por um lado está mais caro comprar dinheiro, por outro pergunto relativamente aos depósitos. Não será um cenário para todas as famílias, mas este é o momento para conseguir rentabilidade novamente nos depósitos bancários sem serem ativos de risco? Não, aí é que está, ou seja, a subida de taxas de juros tem dois efeitos, torna mais caro o dinheiro, o que faz com que as pessoas não recorram tanto ao crédito, pessoas e empresas e até governos, não é? Não recorram tanto a crédito para financiar consumo e retira a pressão sobre os preços, mas ao mesmo tempo também
permeia a poupança, desincentiva o consumo ao incentivar as pessoas a poupar. Tem esse duplo efeito. Infelizmente em Portugal esse canal do aumento da remuneração dos depósitos, ao contrário de alguns países da Europa, ainda não se sentiu de forma significativa, mas uma vez aparecendo com mais força, com uma subida mais forte das taxas de juros, pode ser que esse canal comece a funcionar de forma mais forte e isso aconteça. Não é? Professor Pedro Branca, muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado. Uma boa tarde.